Pena que lugares como este vão ficando cada vez mais raros. A hidrologia contribui com conhecimentos que viabilizam uma preservação sustentável. A água é a substância mais abundante que existe na Terra e o principal componente dos seres vivos. Através da hidrologia, que é uma ciência interdisciplinar, podemos adquirir os conhecimentos relacionados com a água na Terra, ou seja, com o ciclo hidrológico. As disciplinas que vão nos auxiliar nestes estudos seriam física, química, geologia, mecânica dos fluidos ou hidráulica, matemática, biologia, estatística e outras. O ciclo hidrológico representa o fenômeno de circulação d'água produzido basicamente pela energia solar e influenciado pelas forças da gravidade e pela rotação da Terra. Vamos praticar. Atividade 1. Após os conhecimentos adquiridos nos vídeos, no meu canal no YouTube Alemão McFlu Resolve, cujo endereço vocês veem aqui. Não lembra desses vídeos? Veja de novo. E após recordar os conceitos relacionados ao ciclo hidrológico e observando o esquema ao lado, preencha as lacunas. Nós temos o oceano, Atividade 2. Com os mesmos conhecimentos adquiridos nos vídeos, preencha novamente as lacunas. E lembre, ao exercitar o seu cérebro, você tem a oportunidade de ampliar sua inteligência. Ciclo hidrológico. No planeta está em constante movimento. Chuva, neve e granizo, desde a atmosfera. Apesar de precipitar uma parte no caminho, outra parte atinge os córregos, lagos, superfícies, plantas, animais. Parte-se na terra e se encaminham ao mar, onde, devido à ação dos raios, uma grande quantidade d'água volta Ao chegar à atmosfera, este vapor se condensa, convertendo-se em pequenas que, ao se acumularem, Este ciclo é a água desde a superfície, lagos, córrego, rios e oceano. Ao ganho de altitude, cai e o vapor se condensa em pequenas As acumuladas caem em forma de chuva, neve e granizo. Como nos rios, as águas subterrâneas escoam para o mar. De maneira simplificada, o ciclo hidrológico pode ser descrito da seguinte forma: ocorre a evaporação d'água dos oceanos e formação do vapor d'água. Sob determinadas condições, o vapor precipita-se na forma de chuva, neve, granizo, etc., caracterizando a precipitação. Parte da precipitação não chega nem a atingir a superfície terrestre, sendo evaporada.
Boa parte da precipitação atinge diretamente a superfície de lagos e oceanos, daí estando sujeita à evaporação. Da precipitação que atinge a superfície terrestre, uma parte é interceptada pela cobertura vegetal, interceptação, de onde parte evapora e parte acaba escorrendo até o solo. Da precipitação que chega ao solo, parcela infiltra, que caracteriza a infiltração, e desta uma parte escoa até corpos d'água próximos, como rios e lagos. Uma parte infiltrada percola, atingindo os aquíferos, caracterizando a percolação, que escoam lentamente até os rios e lagos, escoamento subterrâneo. A parte da precipitação que atinge o solo e que não infiltrou, vai escoar superficialmente, escoamento superficial, sendo retida em depressões do solo, sofrendo infiltração, evaporação ou sendo absorvida pela vegetação. O restante do escoamento superficial segue para os rios, lagos e oceanos, escoamento originado pela gravidade. A vegetação que retém a água das depressões do solo e infiltrações elimina vapor d'água para a atmosfera, o que caracteriza a transpiração ou evapotranspiração, através do processo de fotossíntese. A água que alcança os rios, seja por escoamento superficial, subsuperficial ou subterrâneo, ou mesmo precipitação direta, segue para lagos e oceanos, com um escoamento originado também pela gravidade. Assim é o que se vê e que se aprende através da escola da vida, onde podemos tanto destruir como construir o nosso Brasil. Cabe ressaltar que o ciclo hidrológico não apresenta um começo nem um fim, já que a água está em movimento contínuo, sendo que muitas vezes o início da descrição do ciclo realizado é feita a partir da evaporação dos oceanos apenas por questões didáticas. A tabela a seguir ilustra alguns períodos médios de renovação da água nos diferentes reservatórios. Tais valores dizem respeito ao tempo necessário para que toda a água contida em cada um dos reservatórios seja renovada, dentro de uma visão bastante simplificada, é claro, de entrada, circulação e saída da água nos mesmos. Então nós temos os reservatórios na coluna da esquerda, período médio de renovação na coluna da direita. Então temos oceanos, 2.500 anos, águas subterrâneas, 1.400 anos, umidade do solo, 1 ano, áreas permanentemente congeladas, 9.700 anos, geleiras em montanhas, 1.600 anos, solos congelados, 10.000 anos, lagos, 17 anos, pântanos, 5 anos, rios, 16 dias, biomassa, algumas horas, vapor d'água na atmosfera, 8 dias. Reflexões. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Distribuição da água no planeta. Aristóteles afirmava que os 4 elementos que formam o universo são terra, água, ar e fogo. Outra coisa, esta linda frase, a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais, é de Aristóteles. Relembrando, hidrologia é a ciência que trata d'água na terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas, e sua reação com o meio ambiente, incluindo sua relação com as formas vivas. Essa é a definição adotada desde 1959 e que foi citada por Shaw. Ela vem de um setor de tecnologia dos Estados Unidos. A água é a substância mais abundante que existe na Terra e é o principal componente de todo ser vivo. É um fator decisivo para a climatização do planeta, para a existência humana, a formação da paisagem e o progresso dos povos. É um bem essencial para a vida e o desenvolvimento econômico e social das nações.
ações. Se trata de um recurso natural, renovável, que pode tornar-se escasso com o crescimento e desenvolvimento da população, das indústrias e da agricultura. A hidrosfera corresponde a toda a composição d'água da Terra, envolvendo lagos, rios, mares, oceanos, águas subterrâneas, umidade do ar e outros elementos. Ela apresenta-se nos estados sólido, líquido e gasoso, e pode ser subdividida em água salgada e água doce. Essa última mais propícia para o consumo a depender do seu estado de conservação. Distribuição d'água na Terra. Assim, embora a Terra apresente aproximadamente 1,386 milhões de quilômetros cúbicos d'água, considera-se que o que está disponível ao uso humano é apenas 0,007% desta quantidade. Aqui nós vamos ter os reservatórios com seu respectivo volume e a porcentagem que o mesmo representa do total. E, por fim, a porcentagem do volume da água doce. Vamos pegar alguns exemplos. Oceanos, 1.338.000 vezes 10 a terceira quilômetros cúbicos. Volume corresponde ao volume total de 96,53,79%. Nada de água doce. Subsolo, 23.400 vezes 10 a terceira quilômetros cúbicos, que corresponde a um total de 1,6883% do volume total e nada de água doce. Água doce, 10.530 vezes 10 a terceira quilômetros cúbicos, que corresponde a 0,7597% do total, onde nós temos 30,0607 porcentagem de água doce. Água salgada, 12.870 vezes 10 a terceira quilômetros cúbicos, que corresponde a 0,92,86% do volume total. Nada de porcentagem da água doce. E assim por diante. Aqui nós temos também a distribuição, ou seja, água salgada, 97,5% aproximadamente, 2,5% da água doce. Desse 2,5% de água doce, nós vamos ter 69% de água congelada, 30% de água doce no subsolo, 1% em outras situações. Estima-se que um ser humano adulto tenha cerca de 60% do seu corpo composto por água. No recém-nascido, essa quantidade pode atingir entre 74% a 80%. Observando a descrição do ciclo hidrológico, é fácil perceber o quanto ele é condicionado pelas características locais, como clima, relevo, tipo de solo, uso e ocupação do solo, geologia, tipo de cobertura vegetal, rede hidrográfica, rios e etc. O homem vem modificando o meio em que vive, de modo a adequá-lo às suas necessidades, o que repercute em sensíveis alterações do ciclo hidrológico. Projetos hidráulicos, eles podem impactar os ecossistemas. É fundamental, toda vez que eu pensar em um projeto, ver como isso ocorre. E aqui existe uma tabela que nos dá algum exemplo desses impactos em função da atividade humana. E, além disso, mostra os valores e serviços e riscos que nós podemos ter. Então, vamos pegar o caso. Construções de represa. O impacto, alteração do fluxo dos rios, transporte de nutrientes e sedimentos, interferência na migração e reprodução de peixes. Valor, serviços e risco, habitats, pesca comercial e esportiva e suas economias. Vamos pegar outro. Poluentes do ar, chuva ácida, perturbação da composição química de rios e lagos. Esse é um impacto. Nós teríamos pesca comercial, biota aquática, recreação, saúde humana e agricultura. Outra importante, poluição não controlada, prejuízo da qualidade da água, suprimento de água, custos de tratamento, pesca comercial, biodiversidade e saúde humana. Interessante, toda vez que você pensar em um projeto, observar quais são os impactos que ele vai causar nos ecossistemas e
quais são os riscos e valores que ele nos traz. Esses são os exemplos para conhecimento de vocês. Projetos hidráulicos visam eliminar situações como estas: inundação e seca. A hidrologia tem papel importante no desenvolvimento de projetos hidráulicos, seja aqueles que viabilizam o uso da água, sejam os que impedem catástrofes causadas pela água, sejam os de condutos forçados, sejam os de condutos livres. A hidrologia fornece informações vitais para a execução dos projetos hidráulicos. Aqui nós temos um exemplo de conduto livre e aqui de conduto forçado. Exemplos de projetos hidráulicos. Aqui nós temos uma situação que mostra o ciclo hidrológico: energia solar, neve, gelo, vento, chuva, transpiração, evaporação, rios e lagos. Aqui nós temos uma rede de abastecimento de água, um projeto de uma rede de abastecimento de água. Aqui nós temos a ETA, Estação de Tratamento da Água. Aqui nós temos a tubulação de coleta de esgoto. Aqui nós temos uma ET, Estação de Tratamento de Esgoto. São exemplos de projetos hidráulicos. Mais alguns exemplos, agora ligados à produção de energia elétrica, ou seja, a hidroelétrica. Observem que as tubulações têm enormes diâmetros. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós sabemos que a perda de carga é inversamente proporcional ao diâmetro à quinta. Então, quando eu pego um diâmetro muito grande e ele está elevado à quinta, eu vou ter perda de carga praticamente desprezível. E é isto que eu desejo ter nos projetos hidráulicos ligados à geração de energia elétrica. Eu não quero perder a carga que vai fazer essa produção. Então, a minha perda tem que ser realmente muito pequena. Outros exemplos interessantes: rede de distribuição. Aqui um exemplo de coleta d'água de chuva para utilização na USP. Obra da engenharia de baixo custo pode ser instalada em reservatórios, canais e lagos contaminados. Importante, está aqui a referência para obter mais informações, onde a proposta é transformar um local totalmente poluído em jardins. Projetos hidráulicos: exercite o cérebro, amplie a sua inteligência. Outro exemplo interessante também de captação da chuva no teto, e aí eu vou ter filtros naturais, reservatório, bombas, e aqui filtro, e eu vou para a caixa d'água para poder reusar esta água da chuva. Estou em uma região árida onde o índice pluviométrico anual é 300 milímetros e onde a engenharia projeta locais como este. Então, veja bem, eu posso transformar as nossas regiões que sofrem com a seca. Basta desenvolver projetos hidráulicos sustentáveis e responsáveis. Projetos para evitar situações como esta. Bacia hidrográfica, todos nós moramos sobre elas. Devemos evitar também uma situação triste como essa mostrada por esta criança. E olha, observe que aqui eu tenho uma bomba d'água. Outros exemplos de bomba associadas: bombas hidráulicas. Aqui seria uma casa de máquina. Para elaboração de projetos, particularmente projetos hidráulicos, o engenheiro requer dados sobre precipitações, vazões, evaporação, condições climáticas, necessidades, etc. E isto muitas vezes lhe é informado por dados ligados à hidrologia. No nosso caso, muitas informações podem ser obtidas na ANA, Agência Nacional das Águas. Está aqui o endereço da web. Vale a pena visitar. Atividade 3. Em função destas informações e dos vídeos anteriores, responda: podemos afirmar que o ciclo hidrológico tem seu início na evaporação dos oceanos? Justifique. 2. Qual o período médio de renovação dos oceanos, lagos, rios e vapor d'água na atmosfera? 3. Quais os 4 elementos formadores do mundo para Aristóteles? 4. Qual o conceito de hidrologia citado por Shaw em 1959? 5. O que pode tornar escasso o fornecimento d'água como recurso natural renovável? 6. Defina a hidrosfera. 7. Qual o volume aproximado d'água na Terra? 8. Qual a porcentagem aproximada d'água que está disponível para o homem? 9. Qual a porcentagem d'água doce na Terra? E qual a sua distribuição aproximada? 10ª pergunta. Qual a porcentagem aproximada d'água em um ser humano adulto?
11ª, a poluição das águas, como impacta os ecossistemas? Quais os riscos originados? 12. Como o crescimento da população e padrões gerais do consumo humano impactam os ecossistemas? Quais são os riscos originados? 13ª, a hidrologia fornece informações vitais para a execução dos projetos hidráulicos, os quais podem ser caracterizados basicamente por 2 tipos. Quais seriam eles? 14ª, dê 5 exemplos de projetos hidráulicos ligados à hidrologia, ou seja, aqueles que dependem de informações que vamos buscar através da hidrologia. Pessoal, ao responder essas perguntas, você vai estar sintetizando as nossas discussões da primeira parte do curso de hidrologia básica, onde tivemos como objetivo definir hidrologia, definir o ciclo hidrológico, mostrar como ele ocorre e, principalmente, criar a conscientização que a água é vital para que possamos sobreviver e para que o nosso planeta sobreviva. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça de clicar no joinha e no sininho, assim você me ajuda a dar continuidade a este projeto. Até breve.